Olá, bem-vindos, todos sejam bem-vindos. A gente está começando mais um encontro do Diário do Romance, do Escrita Criativa. Meu nome é Thiago Novaes. Vocês vão se acomodando, eu vou apresentando mais uma vez o programa para aqueles que estão chegando hoje, né? Eu acho que esse encontro ele começou na semana passada, na quarta-feira da semana passada. É uma alegria porque a gente já está completando uma semana de encontro, a gente já está no nosso sexto DR, né? Muita DR, muita DR. É realmente conversar sobre os detalhes do romance, sobre a criação do romance, sobre os pormenores do processo criativo de um dos gêneros mais difíceis, um gênero maratona, que é um gênero de longa duração, que exige muitas e muitas habilidades para além da capacidade de escrever um bom apontamento num diário, não é? Se vocês perderam os encontros anteriores, não se esqueçam de entrar no canal Escrita Criativa e vocês vão ter acesso aos vídeos anteriores. E não se esqueçam de cadastrar aqui, ó, canto superior direito, para receber sempre as notificações de que eu estou no ar. Então, todos os dias às 11h30 a gente está aqui. Não se esqueçam de se cadastrar também no canal escritacriativa.net.br. Quem nos cadastrou está perdendo, porque a gente vai começar a partir de hoje eu falei semana que vem, eu falei errado. A partir de hoje eu vou começar a transmitir três videoaulas, cada videoaula tem muita informação, são videoaulas de 30 minutos. Olha que legal, Juarez, que ótimo. Tudo bom? Bom dia, Everaldo, bom dia, Silvio, bom dia, Juarez, bom dia a todos. Como vão? A gente já está esquentando aqui, né? Já está um calorzinho um pouco melhor aqui em São Paulo. O que falta falar? Então, a gente vai receber três... Bom dia, Liliane. Antes de ontem, em algum momento, falaste de retrato japonês. Não sei se é bem esse nome. Pode passar alguma referência disso. Deixa eu deixar anotado, Liliane. Vou passar no momento oportuno, tá? Retrato japonês. Gente, se vocês se cadastrarem então no escritacriativa.net.br, vocês vão receber uma série de 3 aulas com um projeto, que é o meu projeto que ganhou o PROAC, que pegou nos primeiros lugares no PROAC desse ano, e é justamente o projeto que está permitindo que eu escreva o Dionísio em Berlim, que é o nome provisório desse romance que a gente está discutindo como estudo de caso nesses nossos encontros, tá? Hoje o que a gente vai falar é um tema muito delicado. Até ontem a gente estava falando muito sobre o romance, sobre os personagens, sobre a estrutura. A gente vai voltar a falar de personagem, vai voltar a falar de background, de história, de contextualização dos personagens na sua história, na sua família, no seu contexto social, tá, gente? Mas eu queria dar uma interrompida naquela discussão, porque é uma discussão infinita. Então a gente vai retomar mais para frente essa discussão. A gente está no sexto de 45 encontros, então muito provavelmente o tema do personagem vai voltar, inevitavelmente. A gente vai falar mais para frente, inclusive, sobre noções referentes à psicologia dos personagens. Eu atendi em consultório, sou formado em psicologia pela USP, e atendi consultório durante alguns anos, né? Eu tinha um consultório cheio quando eu terminei a graduação, né? Depois de terminar a graduação e entrar no mestrado, e é muito interessante as informações todas que a gente pode retirar dos segredos das pessoas, né? As contradições das pessoas, as suas manias, os seus medos, os seus temores, seus pesadelos, suas fantasias conscientes e as fantasias inconscientes que a gente pode depreender. Bom dia, Simone! Bom dia, Luciano! Bom dia, Cíntia! Um aluno meu dentro do espaço fechado, ele me fez uma pergunta: por que eu escolhi a faculdade de psicologia se eu já queria ser escritor? Por que eu não escolhi letras ou jornalismo, que eram atividades mais próximas do ofício da escrita? A faculdade de letras, para mim,
não me parecia uma opção, porque na época eu achava que análise, interpretação de texto, essa sapiência extremada que a faculdade exigia, deixaria um pouco, abateria um pouco a relação amadora-amante em relação às letras, em relação aos livros. Eu preferia ser um amador, né, no sentido daquele que ama de fato, do que cursar a faculdade de letras. E por que não jornalismo? Porque o jornalismo é um formato, né? Em muitos sentidos, o jornalismo é completamente oposto à literatura. Claro que muitos jornalistas se tornaram escritores, a gente tem os mineiros, a gente tem Fernando Sabino, a gente tem grandes escritores que eram jornalistas, sem dúvida. Mas o jornalismo como praticado hoje... Oi, Lucy, tudo bom? Legal, Lucy. Não, eu tenho muitos alunos de letras, eu tenho muitos alunos de jornalismo, né? Mas o fato é que normalmente os estudantes de letras se decepcionam um pouco em relação à faculdade como um lugar onde você vai aprimorar a sua escrita, onde você vai discutir em pormenor o fazer literário, né? E aí, em segundo lugar, é isso que eu estava falando do jornalismo, que é um formato, né? O jornalismo, principalmente hoje, você tem lá uma quantidade de caracteres muito limitada, você tem que ter um lead, que é uma abertura, não é? Essa abertura tem que resumir o texto todo. É uma prática do cotidiano, é uma prática de escrever com pressa, legal, bacana, mas em muitos sentidos você desaprende um pouco, porque você tem que sempre escrever no mesmo formato, e a literatura é uma reconstrução da forma, né? A literatura não é formato, então as pessoas pensam que o curso de letras ensina a escrever. É verdade, é verdade. Quando o curso forma escritores, de fato a Liliane é uma grande professora aí de linguística, né, Liliane? É uma das alunas do curso online de escrita criativa. Everson, bom dia. Lara, tudo bom? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Vitor. Como vai? Lucy, verdade, Liliane. De fato, gente. Espaços como esse são necessários. Espaços como esse que a gente está tendo aqui são muito necessários, porque a gente discute questões realmente pertinentes ao fazer da escrita, né? Algumas dessas questões dizem respeito ao silêncio, dizem respeito ao não escrever, dizem respeito à dificuldade de escrever, às inibições que a gente adquire com o tempo. Por que a gente adquire com o tempo? Porque muitas vezes a gente não começa com essas inibições. Muitas vezes a gente vai construindo, né? Muitos estudantes que são meus alunos, que foram estudantes da Faculdade de Letras, disseram que foram se inibindo progressivamente. Hotmart? Não, Cadu, não tá no Hotmart não, tá no Escrita Criativa, no canal aberto, tá? Oi, Graciana, tudo bom? Oi, Beth. Em relação à escrita no nosso país, que é tão triste. Eu acho que falar sobre escrita hoje é uma missão, porque a gente precisa... Eu já falei isso, eu vou falar quantas vezes forem necessárias, e é uma grande missão, porque a gente precisa se apropriar da língua. A gente tem uma relação muito moralista com o nosso idioma, né? A gente tem uma relação... essa coisa, a gente tem muito medo de errar. E se a gente tem muito medo de errar, a gente não consegue acertar, a gente não consegue se tornar familiar com a escrita. Quem tem muito medo de errar para dançar, por exemplo, não dança. Quem tem muito medo de errar para andar de bicicleta, cai da bicicleta, chora, vai para casa e fala, eu não consigo, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer isso. Né? A gente tem esse complexo, eu não sei fazer, como as pessoas conseguem. E a contrapartida é uma idealização muito grande daqueles sujeitos que conseguem. Do tipo, como você consegue? Como você consegue? Então, eu gostaria de perguntar para vocês, Patrícia, Lúcia, Graciana, Liliane, para os meus alunos eu já fiz essa pergunta, a gente já sondou. Eu queria perguntar qual que é a grande dificuldade de vocês na hora de escrever, né? Isso nas minhas listas, na minha lista de e-mails, na minha turma de inscritos no Escrita Criativa, eu faço essa pergunta, mas eu acho que é uma pergunta que tem que ser sempre refeita, porque a gente tem que sempre recolocar essa pergunta, porque é uma pergunta que os escritores se fazem, né? Eu, quando encontro meus amigos, Julian, Márcia Tiburi, ontem eu tive com a Márcia Tiburi, e inclusive ela está publicando agora um livro que se passa em Berlim. Olha só que engraçado. Gente, as coincidências da vida, né? E eu conheço também uma segunda autora que eu acho que também está escrevendo um livro que se passa em Berlim. Gramática, medo de errar é a pior
coisa, idealizar muito e achar que vai sair tudo perfeito de cara. De fato, Érica. Duílio, gramática, né? As pessoas têm muito medo da gramática, né? Preguiça e distração. Beth, aceitar que vou escrever e as pessoas podem não entender o que eu vou fazer. O mais difícil é que a gente encontrar o tom da narrativa. De fato, Márcia Tiburi. É uma querida, Márcia. A minha grande dificuldade é conseguir colocar no papel todas as ideias que estão em minha mente. Um caderninho para me dedicar a um projeto específico essa semana. Usei segunda-feira só. Ontem eu já me enrolei com horários e fiquei em branco. Criar uma estratégia, né? De fato, criar uma estratégia, começar a se organizar. A gente está falando de colocar palavras no papel, medo de contato com as coisas mais profundas minhas, de fato. Ter uma escrita fluida. Olá, Cissa, bem-vinda. Ideias, criatividade, ou seja, tudo. Organizar as ideias. Você vê que a gente pode colocar em alguns. A gente pode classificar essas dificuldades, não é? Tem a ver com. Eu acho que o Silvio está colocando muito bem essa ideia que é deixar fluir, não ter medo, né? Porque muitas vezes quando a gente tem medo, quando a gente se encontra, a gente tem um encontro amoroso com alguém, a gente encontra a pessoa pela primeira vez, pela segunda vez, excesso de autocrítica, ter fôlego para dar consistência a um personagem, fôlego, autocrítica. Fôlego, autocrítica, né? Falta de organização, falta de dificuldade de colocar todas as palavras que estão na nossa cabeça no papel, né? Medo de não conseguir expressar o que de fato penso, a Renata está dizendo, transmitir a emoção que gostaria. De fato, né? Essa tradução, porque é o que a gente faz quando a gente escreve, é uma espécie de tradução. E é isso, a gente pensa a coisa, a gente tem ideias, né? A gente pensa num idioma e muitas vezes a gente escreve e a gente descobre que a escrita é um outro idioma, um pouco diferente do pensamento, né? E aí o que acontece? Quando a gente fala uma língua estrangeira, por exemplo, quando você fala o inglês, a gente começa a se tornar bom, de fato, no inglês ou no espanhol, quando a gente não precisa realizar essas traduções. Quando a gente vai se apropriando, de fato, desse esse idioma outro, que é o idioma escrito, né? Mais naturalmente. O problema é realmente a gente ter que construir essa tradução, né? Construir uma, acho que principalmente, e eu acho que tem uma questão de realmente ter a familiaridade com o idioma. Então um pouco a familiaridade com o idioma escrito. Gente, não é escrever e falar. Eles implicam em atividades cognitivas diferentes, né? Escrever é uma coisa, falar é outra coisa. Ah, mas o sujeito escreve como fala, é muito gostoso. Ele não escreve como fala. A escrita dele possui um efeito de oralidade, não é? De naturalidade, de fluidez. Isso é outra coisa. Mas para que a gente consiga adquirir essa simplicidade, parece papagaio, a escrita é um outro idioma. De fato, a escrita é um outro idioma, né? Mas para que a gente consiga... puta, me perdi agora porque eu estava lendo o comentário. É que essa ideia é complexa. Para que a gente consiga essa fluidez, né? Para que a gente consiga escrever como se pensa, né? Ou escrever como se fala, é preciso, né, escrever, né? E na verdade muita gente acha que não, eu preciso traduzir exatamente. Toda tradução é uma perda, né? A linguagem verbal, textual, escrita, ela é de uma outra natureza. Os diálogos não são iguais ao modo como a gente fala. É só você analisar uma transcrição, por exemplo, de um texto, que você vai ver que a transcrição ela não é literatura, né? A escrita automática é de fato, uma técnica, Everaldo. Mas é uma técnica que produz determinado tipo de texto. Isso que é uma coisa muito engraçada. A escrita automática, ela produz um determinado tipo de texto. Se você lê os Beats, né? Se você lê Kerouac, se você lê... Burroughs não. Burroughs trabalhava muito o texto dele. Burroughs era um professor acadêmico, né? Ele era o cérebro, né? A conceitualização do movimento dos beatniks. Mas, por exemplo, o próprio Kerouac, os outros, como é que é o nome daquele do Almoço Nu? Agora me deu Ginsburg era o cérebro, desculpa. O Ginsburg era o cérebro do movimento. O Burroughs, por exemplo, tem uma escrita um pouco mais próxima desse chão
da escrita automática. A escrita automática ela é muito boa porque ela antecede a censura, né? E por que esses caras faziam isso? Porque eles identificavam a censura, a autocensura, a autocrítica com normas consumadas da sociedade, com normas estabelecidas, com um status quo muito fechado, muito careta, não é? E muitos escritores, para fugir desse status quo que está tão embutido na letra, né? Alguns escritores como Beckett, por exemplo, alguns escritores como contemporâneo, tem uma moça que eu acho que é indiana, depois eu vou procurar o nome dela, mas eu esqueci agora. Ela muda de língua, ela escreve num outro idioma. Kafka escrevia num outro idioma, Beckett escrevia num outro idioma, né? E muitas vezes a gente procura um idioma para resgatar um pouco essa inocência de uma língua recém-balbuciada, de uma língua recém-aprendida, né? De alguma forma, a nossa língua acaba nos inibindo, porque a nossa língua ela é manjada também, muitas vezes. Essa é uma das dificuldades, eu estou falando de dificuldades sociais, gente. A minha tese é que cada dificuldade singular ela remete a um problema coletivo e social em relação à língua, né? E toda tradução é uma traição, mas se você não precisar traduzir, né? Se você realmente pensar de uma forma escrita, e é isso que os escritores começam a fazer. Na verdade, eles começam, muitas vezes, quando eles pensam nos romances deles, eles começam a pensar escrevendo, né? O pensamento deles começa a funcionar como uma caneta que desliza no papel, né? Isso que é muito maluco. Eu começo a traduzir para o pensamento a minha forma textual escrita de escrever. Isso é uma piração, imagina. Esse é uma ideia que eu nunca tinha falado, nenhuma aula que eu dei eu falei. Gente, eu acho que tem duas questões, eu vou falar de algumas questões minhas em relação a duas coisas que me impedem bastante de escrever, né? A gente tem essa noção de que aquilo que é o nosso sonho mais profundo, né? Por exemplo, quero ser escritor, quero escrever um romance, nossa, como eu quero contar uma biografia de um fulano, de uma fulana, daquela artista, como eu quero narrar essa história, como eu quero desvelar narrativas ocultas que ficaram recalcadas pela história, pela ditadura militar e que foram relegadas ao esquecimento, elementos que o Roberto Tadei também começou a escrever em outro idioma, não foi? Ele começa a escrever em outro idioma. O Tadei, ele começa em inglês, depois ele vai para o português. Isso é muito engraçado, né? Realmente, tradutor traidor, mas se a gente não precisar traduzir, né? Se a gente começar a se aperfeiçoar nessa língua escrita como uma língua mãe, né? A gente não vai precisar traduzir, né? Muita gente, por exemplo, escreve, acho que muito influenciado pela literatura estrangeira que chega no Brasil, traduzida. Muita gente escreve como os gringos falam, traduzido para o português. Ou seja, você está colocando aí mais um impedimento, mais uma obstrução, mais uma antinaturalidade, mais um artifício, não é? A tentativa, então, é que a gente se familiarize com essa escrita, que a gente perca esse tabu, porque a coisa não é tua, não é culpa sua, não é tua dificuldade, não é porque você não, somos nós, né? A gente precisa desconstruir isso, de se culpabilizar ou de se moralizar pela gramática, por exemplo, que é uma cosmogonia. A gramática, ela é a potencialidade da língua. A gente tem uma gramática normativa que é ensinada na graduação, não, na graduação é até melhor, mas no colegial, no ensino médio, de uma forma muito moralizadora e muito careta, não é? Não é uma gramática dos usos, não é a gramática da dança da língua, né? De uma língua sempre em mutação, né? De uma língua que são várias línguas. O Brasil é cheio de línguas, cheio de idiomas portugueses, né? Eu acho que a gente tem essa noção de que aquilo que é o que a gente mais gosta vai ser o mais fácil. Isso também, né? Eu acho que uma das dificuldades que a gente tem que colocar aqui em jogo é essa expectativa que a gente constrói em relação à escrita, de que ela vai ser só um universo de encantamento, sabe? De que ela vai ser só um lugar, um tobogã, né? De que em algum momento a gente vai... E de fato isso existe, né? De fato, em alguns momentos, os momentos mais maravilhosos da escrita são os momentos que a gente esquece de si,
né? E que existe na música também. Eu estava conversando com o cara que é o reitor do programa de escrita criativa na Universidade de Colômbia. Ele teve aí na Flip, a gente teve também no Vera Cruz, a gente conversou e ele fala que ele tocava música e tinha uma coisa muito parecida com esse mergulho na escrita, que era, lá pelas tantas, a mão dele quase como que tomava a dianteira, né? Tomava a dianteira e é quase como se ele não estivesse controlando a mão, né? É como se ele estivesse tocando, indo além, 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 afasta as pessoas da língua, de fato, não é? Português não é difícil, não é chato, português é a nossa língua, é a nossa casa, não é? Mas esse sujeito, ele tocava e ele mergulhava nessa atividade. Ele estava invisível, ele estava feliz, porque ele já não... É quase como se ele fosse levado pela escrita, ou se fosse levado pela música, não é? A gente chega nesses momentos, sim, só que é difícil, e é constantemente difícil. É constantemente difícil, gente. É uma coisa... A gente tem essa noção de que a gente vai escolher a coisa dos nossos sonhos e isso vai se tornar fácil. É só fácil porque a gente gosta disso, né? É só melhor, é só motivador, é só empolgante, porque a gente gosta, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente fica fascinado. Quanto mais a gente lê, mais a gente lê. Isso que é o fato. Quanto menos a gente lê, menos a gente lê, né? E muitas vezes muita gente fala da dificuldade do tempo, né? Gente, o tempo não é a dificuldade. O tempo não é a dificuldade. Eu conheço escritoras com 2 filhos, um bebê, e que escritoras que acordavam às 4h30 para escrever, não é? Eu acho que o tempo da escrita, isso é uma frase do Penac, que é um autor francês. Ele falou que o tempo da escrita é como o tempo do namoro, é como o tempo do amor. É sempre um tempo roubado, né? A gente não... a gente esquece que a gente tem que acordar cedo quando a gente tem um encontro amoroso. A gente esquece que a gente tem que acordar cedo. A gente não vai acordar cedo. Dane-se. Eu durmo 3 horas, não importa. Eu vou ver o sol nascer. O tempo da literatura é esse tempo, não é? Um tempo roubado. O tempo da escrita também é um tempo roubado, né? Eu lembro quando eu atendia no consultório, eu ficava... Gente, o que eu posso fazer? Vou confessar só pra vocês, tá? Eu ficava... torcendo para que os meus pacientes chegassem atrasados, porque entre o intervalo de uma aula, de um atendimento e outro, eu ficava escrevendo. E aí eu embarcava, né? E era um prazer, né? Então, era um tempo roubado. E eu conseguia escrever. Muitas vezes consegui escrever uma página entre um paciente e outro. Maravilhoso, porra, uma página. E aí você lê a página, precisava mudar uma coisa e outra, uma coisa e outra. Claro, obviamente, né? É uma primeira versão da coisa, mas tá lá, tá se produzindo, tá construindo, né? A atividade da escrita, ela tem que ser constante, porque ela é longa, não é? Cada vez que eu sento para escrever, pouca coisa acontece, porque eu estou esmiuçando pequenos detalhes, para que o meu leitor possa ler mais fluidamente, para que o leitor possa, às vezes, também se deter sobre uma palavra, mas para que ele também possa, se quiser, fluir nesse texto. O leitor vai ler o meu texto mais rapidamente do que o que eu estou escrevendo, gente. O tempo da escrita é um outro tempo. O tempo da escrita não é o tempo da leitura, né? Eu acho que uma das grandes inspirações dos beatniks é que eles queriam escrever como eles liam também, na mesma velocidade, na velocidade da estrada, né? Por isso que os beatniks escreviam em rolos de papel, não eram cadernos, porque eles não queriam parar. Ou seja, era um rolo que ficava saindo, era um rolo de papel, como pergaminhos. Iam, como estrada, se você for ver, né, de baixo para cima, né? E se você desenrola esse rolo de papel, você vai ver um caminho de palavras, né? A gente tem 5 minutos e eu gostaria de terminar. A gente vai... Amanhã a gente vai continuar discutindo as dificuldades da escrita. Tem 2 pontos essenciais que eu falei, não vou discutir hoje, mas não deu tempo, porque eu queria um pouco colocar as bases disso, um pouco as bases da dificuldade social que a gente vai... que é um pouco a base da dificuldade da escrita, que é uma base da aproximação em relação a esse tabu social, né? Brasileiro, principalmente. Gente, eu não escrevo nada, fico bloqueado. Será que é medo do meu eu aparecer?
Ó, Janaína, eu acho que você precisa pensar nisso, né? Eu acho que, porra, tenta, meu. Sério, escreve. Você só vai descobrir quando você escrever. De fato, vai sair muita bobagem no começo, mas isso não quer dizer que você é boba. Você entende? A gente escreve, muitas vezes, se eu vou desenhar, eu não sei desenhar, mas se eu for desenhar, é uma coisa boba, vai sair bobo, né? Vai sair uma carinha, uma coisa, uma garatuja, né? A gente precisa começar a passar pela garatuja, a gente tem que pensar sobre a garatuja, não é? Tenho dificuldade de escrever no caderno. Solange, não é uma obrigação escrever no caderno, tá? O caderno é um tempo do parágrafo, é um tempo da palavra. Por exemplo, eu estou aqui lendo Existência do Inconsciente. Aí eu paro, penso. No computador eu não tenho essa possibilidade. Gente, eu gostaria que todos tenham um like. É muito importante. Eu estou vendo um monte de coraçãozinho aqui voando, é muito lindo. Mas é importante para eu poder compartilhar esse texto, a importância que esse vídeo chegue a maior quantidade possível de pessoas, tá? Érica, só consigo escrever no caderno. Pois é, eu adoro escrever no caderno, porque o caderno não me exige, o caderno não gasta bateria, né? O caderno não vai se esgotando, né? O caderno eu levo, tipo, eu tô escrevendo, pus no bolso. Olha esse caderno, gente, que delícia. Caderno, nossa, simples, meu, branco. Olha, sem pauta. Cara, Everaldo, eu sempre passo no computador e a passagem para o computador é um momento de revisão. Né? A passagem para o computador, para mim, é um momento de revisão, porque aí eu vejo o texto de outra forma. Né? Eu vejo o texto mais limpo, claro, né? Minha letra é horrível. Encontrei um caderno só de redações que amava escrever. Tinha cada besteira, dei risada. É isso, né? A gente não pode, a gente tem que se reconciliar com as nossas besteiras. Né? Folhas brancas sem pauta. Então, a folha branca sem pauta é uma possibilidade de desenhar também. Esse é o Moleskine. Esse é um caderno que eu comprei em Berlim, para escrever Dionísio em Berlim. Eu uso o Scrivener, Renata, melhor programa para escrever. Né? Tem uma frase nesse livro, para terminar, que assim, a gente para escrever um diário a gente precisa merecê-lo. Eu acho que o merecimento de um diário é realmente essa relação mais amorosa, uma relação de intimidade. Não é eu estar certo, estar errado, não é eu escrever certo, escrever errado. Eu vou falar devagar errar. Né? E devagar errar e meditar sobre a palavra, gente. Quem aqui não abriu um ROAS? Por exemplo, isso é um dos elementos inspiradores para mim são as próprias palavras. Às vezes eu abro um ROAS e cada palavra maluca que eu descubro. E que eu falo, nossa, que lindo isso. Né? Nossa, qual que é o sentido disso? E aí um texto nasce das palavras. Né? Tem um exercício do meu curso de escrita criativa que é escrever um texto a partir das palavras. Né? É preciso merecê-lo, né, Cis? É muito bom. Gente, então, para encerrar, na verdade, o que a gente vai falar amanhã? A gente vai falar sobre duas grandes dificuldades que tem a ver com as relações entre manhã e noite. Né? Que tem a ver com a nosso esforço de fazer caber tudo no dia. E que tem a ver com as nossas curiosidades em relação a outras coisas que não na literatura. De quem é a frase? Do Cortázar. Júlio Cortázar em Diário de Andrés Fava, que é um dos personagens do Exame Final, que é o primeiro livro dele, o primeiro ou o segundo. Tá? Eu acho que é o segundo livro dele. Legal, Cíntia. Gente, a gente vai chegando ao final de mais um DR, mais uma DR, mais um diário do romance, mais uma folha desse romance a frase do Cortázar sobre o diário. Simone tá ganhando tempo. Fica, querido. Eu lembro que você falou ontem. Eu acho que ele está citando Guida, que quero ser sua aluna, Patrícia, onde faço isso? Se inscreve no escritacriativa.net.br. A partir de hoje, vocês vão começar a receber as aulas sobre como criar um projeto literário. Tá? Qual é o livro? Diário de Andrés Fava. Tá? Talvez esse diário seja uma típica ocupação de argentino, ele diz. Como o café, diário oral da vida. As mulheres encadeadas, os negócios fáceis e a tristeza mansa. Como parece difícil aqui uma construção coerente, uma ordem e um estilo. Além disso, para escrever um diário, é preciso merecê-lo. Como Guide, como T.E. Lawrence. Um diário, a pontinha fina que acentua o fervor da flor do marmelo. Espumar, sim, mas não em caldeiras vazias. Se tivesse vivido bem, se tivesse morrido bem,
Se isto por onde me movo fosse algo sólido e não a geleia autocompassiva que adoro comer, e não aí sim, pôr então em palavras as coisas que ficaram por dizer, os floquinhos de espuma, os surplus de guerra. Gente, um grande abraço. É com Cortázar que a gente se despede. A gente se vê amanhã para falar sobre mais dificuldades da escrita, tá bom? Um beijo grande, um bom dia para vocês. Obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que o tempo de vocês é precioso. E não se esqueçam de se inscrever. escritacreativa.net.br. Um grande abraço. Até!